Sejam bem-vindos, viajantes da realidade. Eu, o narrador, venho hoje trazer um relato especial para vocês. Neste primeiro episódio de Realidade e Além, venho trazer um relato colhido pessoalmente por mim, durante o tempo em que vivi no Japão. Apesar de crer no sobrenatural, por eu mesmo ter passado por experiências durante a minha vida, confesso que sou muito cético em relação a muitas coisas que vejo e ouço sobre o assunto. Algumas das coisas que sempre olhei com ceticismo são as fotos e vídeos, onde supostas aparições foram gravadas ou fotografadas. No Japão chamávamos isso de Shinda Shashin. Com os recursos de edição de imagem e efeitos especiais dos quais dispomos hoje, torna-se muito difícil saber se algo é real ou não. Porém, o relato de um colega de trabalho me fez mudar de opinião. Algo que me fez entender que muitas vezes o mundo espiritual pode deixar impressões visíveis no mundo físico. Hoje venho trazer provas visuais daquilo que eu vi, as quais guardo até o dia de hoje, e as mostrarei ao final deste vídeo. Os nomes contidos no relato são inteiramente fictícios e foram criados para proteger os verdadeiros envolvidos na situação. O meu colega, que aqui chamarei de Eduardo, faz parte de uma igreja no Japão. Certa vez, uma senhora brasileira, casada com um homem japonês, ligou para ele pedindo ajuda. Eventos estranhos estavam acontecendo em sua casa e ela precisava que alguém fosse realizar uma oração e abençoar o local. Eduardo se prontificou e fez uma viagem cruzando o país, indo da província de onde morava até o distrito de Waga, na província de Iwate. Ele nunca mais esqueceu aquele dia. Ouça então o relato de Aline Sakata e esteja preparado para ver o que ela presenciou naquele dia. O fantasma de Nishigawa. Ainda muito jovem, me mudei para o Japão, onde fui criada a maior parte da minha vida. Quando iniciei, estudei nas escolas japonesas e, ainda criança, já sabia falar fluentemente o idioma japonês. Na idade adulta, casei-me com o Isao e passei a integrar a família Sakata. Tive 2 filhos, a linda e delicada Misaki e o energético, porém educado, Kazu. Quando as crianças já tinham por volta de 5 ou 6 anos de idade, infelizmente a minha sogra, a Mariko-san, adoeceu e veio a falecer pouco tempo depois. Ela deixou para Isao a casa onde vivia, onde ele periodicamente vinha para cuidar de sua saúde. Para que a casa não ficasse vazia, decidimos então nos mudar com as crianças para Nishigawa, em Iwate-ken. Nishigawa é uma cidade muito simples e pacata, com uma paisagem linda. No inverno, o frio traz quase sempre a neve, que cobre as montanhas e as casas, deixando a cidade com um toque especial. A Mariko-san era muito cuidadosa, e a casa, apesar de antiga, era muito bem arrumada. O terreno era bem grande e espaçoso, e havia uma estufa onde ela cuidava de suas plantas. A Mariko, pessoalmente, gostava muito do lugar, e as crianças tinham um bom espaço para brincar. Os problemas começaram a acontecer pouco tempo depois que nos mudamos. Quando o dia ia se aproximando do fim, alguns barulhos estranhos podiam ser ouvidos na casa. Durante a noite, frequentemente ouvíamos passos pelos corredores. Muitas dessas coisas ocorriam especialmente próximo ao cômodo onde a Mariko-san havia falecido. As crianças falavam com frequência sobre pesadelos terríveis à noite, além de jurarem terem visto alguém na casa ou ouvido vozes, isso por diversas vezes.
Eu e Isao tentávamos não conversar a respeito daquilo, porém, houve um tempo em que era inevitável. Em uma de nossas conversas, ele me contou que a Mariko-san havia lhe relatado a respeito de um menino que havia falecido à porta de sua casa há muitos anos, congelado pela neve. Ela o encontrou pela manhã, ao acordar, para tirar a neve da varanda. Por isso, Isao começava a acreditar que a casa estava amaldiçoada. O mais impressionante de tudo aconteceu já no final do verão. O calor ainda estava forte e as cigarras cantavam até o fim da tarde, às vezes se estendendo para a noite. Estavam por volta das 18 horas e eu estava em casa com as crianças. Isao ainda estava voltando do trabalho e as crianças estavam se entretendo com seus brinquedos. Eu estava na varanda, tomando um ar no final daquela tarde quente, quando olhei para a estufa no terreno da casa e reparei algo estranho. Parecia que um reflexo luminoso se movia na parede que era voltada para a casa. Sabe, como se fosse a luz do sol, quando bate na água e reflete em algum lugar. Achei aquilo muito estranho. Decidi então pegar o meu iPhone e tentar tirar uma foto daquele suposto reflexo. Ele então desapareceu. Fui olhar a foto e reparei que eu havia tirado uma foto do tipo live, aquelas onde você toca na tela e ela se transforma num pequeno clipe curto de vídeo. Deu para ver bem claramente aquele reflexo se movimentando na tenda da estufa. Sem dar muita importância para o que vi, decidi entrar para adiantar a janta. Afinal, Isao chegaria cansado do trabalho e precisaria comer alguma coisa. Nesse mesmo instante em que passei as cortinas da varanda, senti um vento frio passando por mim. Fiquei paralisada por alguns minutos, e eu acho que as crianças também sentiram. Porque Kazuo, que estava sentado brincando, olhou rapidamente na minha direção com os olhos vidrados. E Misaki parou de andar e ficou ali, me encarando. Ficamos os três em silêncio, porém nada mais aconteceu. Só ouvíamos o barulho das cigarras ao fundo. E recuperando do ocorrido, fui até a cozinha e decidi adiantar a janta. Isao chegaria dali a 1 ou 2 horas. Nada mais aconteceu enquanto eu preparava a janta. Tudo estava bem, e aquilo tudo deveria ter sido apenas uma impressão. Com tudo pronto, decidi me sentar com as crianças e jogar alguns joguinhos com eles. Eles estavam tão lindos enquanto brincavam, que eu peguei o iPhone e comecei a tirar várias fotos, enquanto Misaki exibia os seus origamis com um lindo sorriso, e Kazuo fazia poses de super-heróis. Me diverti muito com os dois. Foi quando eu decidi olhar as fotos que reparei uma coisa muito estranha em uma delas. Paralisei quando percebi o que era e me arrepiei. Shinda Shashin. Bem atrás de Kazuo, uma sombra que parecia uma criança encarava a câmera. Coloquei a tela para ver na live se não era apenas uma impressão minha, porém a sombra se mexia. Fui passando as fotos e em várias delas aquela sombra aparecia em algum lugar da imagem. Enquanto eu olhava assustada para aquilo, Kazuo abraçou a minha perna com força. Eu perguntei: "O que foi, Kazuo? O que aconteceu, meu filho?" Ele, com o rosto apertado contra minha perna, respondeu: "Mãe, pede para o homem alto parar de me assustar." E gritou: "Kowai, Kowai", que significa algo como: "Estou com muito medo." A resposta dele me deixou apavorada. Peguei Misaki no colo e puxei Kazuo pela mão porta afora. Eu não entraria na casa até Isao retornar. Já eram mais de 21 horas e a porta da casa permanecia aberta. Eu estava mantendo uma boa distância dela. Isao chegou, tentou me acalmar para que eu contasse o que havia acontecido. Então eu contei para ele, mostrando cada foto. Ele ficou pensativo.
Naquele momento, olhamos os dois para a casa, e eu juro que vi a cortina da sala se mexer, seguido da porta que se abriu levemente sozinha. As crianças não conseguiam olhar para a casa. Ergui o iPhone e tirei várias live fotos. O que vi naquelas fotos me fez repensar o que eu acreditava a respeito do sobrenatural. Havia algo naquela casa. Isao acha que um dos vultos que vimos na foto pudesse ser o espírito da mãe dele, enquanto o outro poderia ser do menino que faleceu à porta de casa. Mas o que seria aquela sombra alta e esguia que aparecia bem na porta de casa em uma das fotos? Eu não acredito que sejam espíritos de mortos ou maldições, como a maioria dos japoneses acreditam. Eu acredito que algo muito ruim está rondando a minha família. Esse foi o relato que Aline Sakata passou para Eduardo. Quando ele viu as live fotos, ficou impressionado com o que elas mostravam. Era a primeira vez que tinha em mãos uma prova inegável de que o mundo espiritual podia deixar impressões visíveis. Ele entrou na casa com Aline e cumprimentou Isao, que havia concordado com a visita de oração. Embora a igreja não estivesse dentro de seu sistema de crenças, ele apenas queria que tudo aquilo parasse. Eduardo fez a oração na casa, junto com os demais irmãos da igreja, que haviam vindo com ele. Por algumas vezes, fizeram novamente a visita para acompanhar a família, e parece que as atividades estranhas estavam diminuindo. Em uma de suas visitas, Aline Sakata concordou em usar o sistema do AirDrop de seu iPhone para passar algumas fotos para Eduardo, porém, não mais do que 3, do lado de fora da casa. Os japoneses prezam muito pela privacidade. Foi quando eu tive a oportunidade de ver as fotos que vou lhes mostrar. Sendo eu um conhecedor da tecnologia por trás do iPhone, das live fotos e do AirDrop, além de entender o contexto da situação em que elas foram pegas, considero improvável que a história tenha sido inventada e as live fotos alteradas. Veja agora essas mesmas live fotos sendo tocadas uma a uma. Tire as suas próprias conclusões. Eu, o narrador, me despeço. Espero ter você novamente conosco no próximo episódio de Realidade e Além.